Paz seja convosco, meus irmãos. Vamos meditar então na palavra do Senhor, já nos preparando para participarmos da Santa Ceia. Nós estamos na nossa campanha, meus irmãos, da Chave da Vitória. 12 domingos de clamor, pedindo a bênção do Senhor, o renovo. Nesta noite, meus irmãos, uma das chaves é o crescimento saudável da igreja, irmãos, né? Possamos em todas as áreas de nossas vidas, irmãos, crescer, né? A nossa vida espiritual, que possamos crescer na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Cresça também nos nossos relacionamentos com a família, com os amigos, com os irmãos. Crescer também, meus irmãos, né? Nos nossos projetos, nossos sonhos, na vida financeira. Todas as áreas da nossa vida, meus irmãos, nós temos que experimentar o crescimento. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Irmãos. Efésios, capítulo 4, versículos 13 ao 15. Você que está procurando na sua Bíblia, você que não tem a sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmãos? Vamos repetir esse último versículo aqui, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmãos? Aqui está, meus irmãos, o crescimento saudável e fundamental, irmãos. Para que o crescimento seja saudável, o crescimento seja abençoado, nós precisamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, irmãos. Aqui está o segredo do crescimento, nós estamos ligados no Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor, Pai. Abençoa a tua igreja neste momento, Senhor. Ouvimos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz. A tua palavra, Senhor, é que transforma. A tua palavra, Senhor, é que liberta. A tua palavra, Senhor, nos aviva. Vem com teu Espírito Santo ministrar a cada coração, ó Pai, nesta noite. E possamos estar com o nosso coração aberto, não na condição de espectadores, mas sim na condição de filhos amados, ao qual desejamos ouvir a voz do Pai, ao qual desejamos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, na intimidade com o Senhor. Nesta noite, Santa Ceia, ó Pai, que possamos, ó Deus, crescer no nosso relacionamento, na nossa comunhão contigo, e que a tua igreja, o teu povo, seja edificado, seja abençoado neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode sentar, queridos, obrigado. Recebemos então, meus irmãos, com base nesse texto, esta recomendação, recebemos uma ordem do Pai através do apóstolo Paulo, então, irmãos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, irmãos. Então, é fundamental, meus irmãos, a nossa vida, seja na nossa vida espiritual, também na nossa vida física, nós precisamos desenvolvermos, nos desenvolver. Desde o ser humano, quando nasce a criancinha, o saudável, natural, o normal é que haja o crescimento. As plantas também, quando você lança semente, é normal, natural que haja o crescimento desta planta para que depois, no seu tempo, ela venha produzir o fruto. Mas em tudo, então, meus irmãos, é necessário que haja
um crescimento, meus irmãos. Em nenhum lugar da palavra de Deus está escrito que nós devemos parar de crescermos. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que nós devemos crescer em tudo. A questão da nossa salvação, a palavra do Senhor fala que nós devemos o quê? Desenvolver a nossa salvação. E tantas outras coisas, meus irmãos, a palavra do Senhor nos recomenda que é fundamental, que é necessário o crescimento, meus irmãos. Isso significa, meus irmãos, que enquanto estivermos aqui na terra, precisamos continuar buscando o conhecimento do Senhor, irmãos. Buscando a cada dia o nosso aperfeiçoamento, meus irmãos. Por isso nós precisamos crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer, desenvolver a nossa salvação, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os nossos irmãos, nosso relacionamento com a nossa família. Em tudo é necessário, é fundamental que haja um crescimento, irmãos. Como deve ser, então, esse crescimento, meus irmãos? Como deve ser o nosso crescimento? 2 Pedro 3, versículo 17 e 18, pode colocar aí, por gentileza? Vamos ver aí como deve ser o nosso crescimento diante do Senhor, irmãos. Como eu falei antes, irmãos, existem muitas áreas da nossa vida e todas nós devemos crescer, desenvolver, frutificar, multiplicar. Falando do crescimento da igreja, o crescimento físico da igreja, irmãos. Toda a igreja, meus irmãos, a pessoa que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela deve ter o seu crescimento, né, saudável e também, meus irmãos, deve trabalhar para o crescimento da igreja. Como que a igreja vai crescer? Ganhando almas para o Senhor Jesus, amém, irmãos? E aí estão os trabalhos, meus irmãos, dos grupos missionários, trabalho de células, dos cultos simultâneos. Assim acontece, meus irmãos, o crescimento natural da igreja, meus irmãos. E todo crente, meus irmãos, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, precisa então ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o ponto de nós frutificarmos para o Senhor, irmãos. Então, ganharmos almas, irmãos, quer dizer, se eu estou ganhando almas para o Senhor Jesus, eu estou tendo um crescimento saudável diante do Senhor, irmãos. Mas também existem áreas, irmãos, eu não vou falar muitas áreas aqui, mas alguns aspectos nós precisamos crescer, nossa intimidade, nosso compromisso com Deus. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 2 Pedro 3, versículo 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, irmãos? Você pode preparar depois, Charles, Filipenses, capítulo 1, do 9 ao 11. Como deve ser o nosso crescimento, então, irmãos? Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está ao teu lado aí, cresça na graça e no conhecimento, irmão. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos. A palavra nos adverte, então, aqui, meus irmãos. A palavra do Senhor nos adverte para ficarmos alertas, para não cairmos da posição segura. É um cuidado ali, para nós não vemos a descair da nossa posição. Por isso, a palavra de Deus fala sempre de um progresso, de uma continuidade. Como é triste, meus irmãos, quando uma pessoa está firme com Deus, está buscando ao Senhor, tem o seu compromisso com o Senhor, mas muitas vezes ela cai na sua vida espiritual, cai na fé. Muitos, infelizmente, abandonam a sua fé. Estavam crescendo, mas param de crescer. Muitos retrocedem na sua intimidade com o Senhor, na sua comunhão com Deus. Muitas vezes nós somos tentados, irmãos, a achar que estamos firmes, mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está firme, ou aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Por isso, meus irmãos, nós precisamos crescer a cada dia no conhecimento, na graça do Senhor, irmãos. Infelizmente, para muitas pessoas, a própria graça de Deus tem sido um empecilho e essas pessoas têm caído. Por não conhecerem realmente o que é a graça de Deus. O que é o favor de Deus. Muitos têm deturpado a graça de Deus, o favor de Deus, e isso tem sido uma pedra de tropeço para que as pessoas, ao invés de crescerem na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, na comunhão com a igreja, as pessoas têm, infelizmente, tropeçado na própria graça. Por não conhecerem o valor da graça, por não conhecerem a obra maravilhosa da graça do Senhor nas suas vidas. O próprio Senhor Jesus nos adverte para tomarmos cuidado para não sermos enganados. Irmãos. Marcos 13:5 fala isso. A melhor forma, meus irmãos, de proteger-nos é através do crescimento na graça e conhecimento do Senhor. Irmãos. Por que é fundamental, meus irmãos, nós crescemos no conhecimento do Senhor? Oséias fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso é crescimento, isso é continuidade. Nós nunca podemos achar que, eu sei tudo já da Bíblia, eu sei tudo do Evangelho, eu sei tudo de igreja, eu sei tudo da palavra de Deus. Não. Aquele que pensa estar em pé, eu posso falar isso. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É necessário, meus irmãos, nós crescer no conhecimento. A melhor forma, então, de proteger-nos é através de crescimento, da graça e conhecimento. Pois quanto mais você conhece o que é verdadeiro, mais fácil fica identificar o que é falso, irmãos. Por isso eu preciso a cada dia crescer no conhecimento do Senhor, irmãos. Como que eu conheço a Deus? Como que eu conheço a sua vontade? Como que eu conheço os seus propósitos? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, irmãos. Se eu quero conhecer a Deus, quero crescer na graça, no conhecimento, eu preciso crescer na minha desenvoltura, no meu relacionamento com a palavra de Deus. Quanto mais eu conhecer aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus me mostra, a verdade da palavra de Deus, a palavra do Senhor fala, nos adverte, conhecereis a verdade vos libertará. Por que muitos vivem aprisionados? Porque não conhecem os seus direitos de filhos diante de Deus. Muitos estão aprisionados ainda, mesmo servindo a Deus, mesmo estando na igreja, mas vivem aprisionados porque não conhecem a verdade que liberta. Não conhecem os seus direitos de filhos. Então, meus irmãos, quanto mais conhecemos o que é verdadeiro, mais fácil fica identificar o falso. Por isso, crescer na graça e no conhecimento nos traz firmeza para suportar os desafios e vencê-los sem decair na fé, irmãos. Que possamos a cada dia, então, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, irmãos. Que você possa buscar este crescimento, isso é um crescimento saudável, irmãos. A igreja do Senhor precisa crescer na graça, no favor de Deus. Precisa, meus irmãos, crescer no conhecimento de Deus, irmãos. Oséias também alerta, meus irmãos, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Irmãos. Quantas pessoas têm se perdido, irmãos? Quantas pessoas têm sido enganadas? Têm sido levadas, irmãos, como meninos, por ventos, por ondas de falsas doutrinas, porque lhes falta conhecimento da palavra de Deus. Então, para que haja um crescimento saudável da igreja, quando eu falo igreja, meus irmãos, como todo, mas eu, como sendo igreja do Senhor, fazendo parte do corpo de Cristo, eu preciso querer este crescimento saudável. Amém, irmãos? Segunda coisa que precisamos crescer, Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos?
A igreja, meus irmãos, precisa crescer em amor. Amém, irmãos? Nós precisamos crescer em amor, irmãos. Isso faz parte do crescimento saudável da igreja. De que forma, meus irmãos, o mundo lá fora reconhecerá que Jesus é o Senhor? Quando ele vê o amor dentro da igreja, irmãos. Quando ele vê a unidade do povo de Deus. Isso, infelizmente, tem nos faltado, meus irmãos, nos dias de hoje. Por isso, nós precisamos crescer em amor, irmãos. Na igreja de Jesus, o que faz a diferença é o amor, irmãos. O que faz a diferença é o amor. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos falhado nesse quesito. Tem nos faltado amar a Deus acima de todas as coisas. Tem nos faltado amar o próximo como a nós mesmos. Sempre falo, meus irmãos, como é fácil nós amarmos, né, os irmãos que estão lá em Moçambique, os irmãos que estão lá na Ásia, amar os irmãos que estão longe. É muito fácil nós dizer, eu amo os irmãos lá. Porque é fácil, eles estão longe, não podem errar conosco, não podem nos entristecer. E como é difícil nós amarmos as pessoas que estão perto de nós. Às vezes nós amamos tanto quem está lá na África e amamos tão pouco aqueles irmãos que estão ao nosso lado dia a dia. Na igreja, então, de Jesus, o que faz a diferença é o amor. Irmãos. Sabemos que para vivermos como igreja, o que nos sustenta é o amor de Deus em nossas vidas, o qual iremos transmitir uns aos outros, pois como corpo temos que estar unidos e ligados. Vamos ver o que diz lá em Colossenses 3,14, Charles. Colossenses. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos crescer em amor, irmãos. O que vai nos unir é o amor. O alvo do diabo, meus irmãos, é destruir, como nós já sabemos, diz lá em João 10:10. E muitas vezes ele só cruza os braços, enquanto, meus irmãos, ele vê os crentes, os líderes, as famílias, brigando uns com os outros, tá? Se desentendendo, muitas vezes o fruto da intriga, da raiva, da falta de perdão. Tá? Isso tudo, meus irmãos, são estratégias que o inimigo usa, até que os relacionamentos, família e obra de Deus sejam destruídos, porque falta o amor. E se falta o amor, falta o perdão, falta a misericórdia, falta, meus irmãos, a graça. Então, por isso é fundamental, meus irmãos, para que haja o crescimento saudável da igreja, nós precisamos crescer em amor. Amém, irmãos? Quantos querem crescer em amor aqui, irmãos? Quem sabe você precisa, meus irmãos. Quem sabe isso tem feito com que você não tenha se desenvolvido, porque você, quem sabe, ainda guarda uma raiz de amargura no seu coração. Não tem liberado perdão para as pessoas, quem sabe até familiares seus. Ainda está aprisionado nessas correntes da falta de perdão. Isso tem sido um empecilho para que você não se desenvolva. Isso é desenvolvimento espiritual, emocional. Isso traz crescimento saudável até mesmo para o nosso corpo. É comprovado cientificamente, muitas doenças são causadas pela falta de perdão. Isso, meus irmãos, tem impedido o crescimento em todas as áreas na vida de muitas pessoas. Então, por isso, nós precisamos crescer em amor, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus libere esta unção sobre as nossas vidas, irmãos. Que nós possamos amar mais, amar o nosso próximo, entender nosso próximo, olhar, irmãos, com o olhar de Cristo. Agimos com amor, com misericórdia, com paciência. Então, precisamos crescer em amor. Outra coisa, meus irmãos, 1 Samuel 3,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele,
e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Uma outra coisa, meus irmãos, outra área que nós precisamos crescer na nossa intimidade com o Senhor, irmãos. Crescer na nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com o Senhor. Crescia Samuel, meus irmãos. Mas Samuel precisou passar por um processo. A Bíblia fala nos primeiros capítulos ali, quando no chamado de Samuel, profeta Samuel, quando Deus estava chamando ele, Deus estava preparando ele. A Bíblia diz que Samuel dormia no seu quarto, e Deus chamava Samuel, e ele ia lá no quarto do profeta Eli, e perguntava, o Senhor me chamou? O Senhor está me chamando? E o profeta dizia, não, eu não estou te chamando. Por quê, meus irmãos? Porque Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele não sabia discernir a voz do Senhor. Isso é intimidade, irmãos. Isso é intimidade. Um dia eu fiz uma dinâmica, irmãos, uma das primeiras dinâmicas da nossa escola de discípulos na terça-feira. Né? Eu peguei alguns homens, né, casados, ficaram todos aqui na frente, de olhos fechados. Né? Ficaram aqui e chamei as suas esposas, né, e inverti. Né? Ficou invertido aqui a ordem, né, e eles fizeram uma pergunta, elas fizeram uma pergunta para eles, né? Você sabe quem está falando contigo? E nenhum acertou, né, ali, né, porque não conhecia, às vezes uns ficavam na dúvida, né, mas, né, não. Aí depois, quando nós colocamos na ordem certa, né, cada esposa na frente do seu marido, e elas perguntavam, você sabe quem está falando contigo? Ah, é a minha esposa, né, fulana, ciclana, né? Porque, meus irmãos, isso é intimidade. A intimidade, meus irmãos, nos faz conhecer, até mesmo sem olhar, sem enxergar, mas nós conhecemos a voz da pessoa que nós amamos. Samuel, então, por falta de intimidade com Deus, por não conhecer a Deus, ele não sabia discernir a voz do Senhor. Mas depois, meus irmãos, orientado pelo profeta Eli, olha, quando você ouvir essa voz de novo, você olha, fala que o teu servo ouve. E a partir desta iniciativa, desta atitude, ele passou a desenvolver um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Será que nós, meus irmãos, sabemos discernir a voz de Deus, irmãos? Será que nós temos crescido na nossa intimidade? Quantos são levados, são enganados pela voz do seu coração, irmãos? Achando que é a voz de Deus. E a palavra do Senhor fala que o coração é enganoso. Às vezes nós achamos que é Deus que está falando, mas às vezes é o nosso coração. A nossa emoção está falando mais alto. O Senhor era com Samuel para torná-lo sucessor do sacerdote Eli. A falta de intimidade com Deus traz destruição. A falta de intimidade com Deus, por não conhecermos a Deus, por não sabermos discernir a orientação de Deus, como eu já falei, Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de intimidade, meus irmãos. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais íntimo eu fico dela, irmãos. Quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais íntimo eu fico dela. Sim, meus irmãos, pode-se usar essa comparação entre um casal. Tá? O marido, meus irmãos, sabe os gostos da sua esposa. A pastora conhece, né? Pastor Gelson. Né? Eu conheço a minha esposa, sei os gostos, né? O que gosta, o que não gosta, né? Como gosta de ser tratada, como não gosta. Né? Às vezes até um olhar, às vezes eu sei. Aqueles olhinhos dela ali, os olhinhos de mutuca que eu chamo, né? Às vezes ficam meio saltados, me olhando atravessado, eu já sei, né? Que fiz alguma coisa, né? Mas, por quê, irmãos? Isso é conhecimento. É quando eu fico com a minha boca torta, às vezes ela sabe, né? Eu entorto a boca assim, né? Já, né? O que está fazendo essa boquinha aí, né? O que está com a boca assim? Ah, que boca? Não estou fazendo boca. Não, tá assim, tá com a boca assim, 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 porque tem alguma coisa. O que é isso? É conhecimento, é intimidade. Então nós precisamos conhecer, meus irmãos. A intimidade com Deus é que vai nos fortalecer cada vez mais. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, nesta noite de Santa Ceia, de comunhão com Deus, que você possa renovar a sua aliança com Ele, o seu compromisso com Deus, e que você possa crescer cada vez mais na intimidade com o Senhor, irmãos. Aqueles que têm intimidade com Deus, Deus revela os seus mistérios, irmãos.
Assim também é o segredo da amizade. Aquelas amizades, né, sinceras, que você vai e compartilha tudo. Você não sai compartilhando a sua vida, né, os seus sentimentos com todo mundo, não. Aí você escolhe aquelas pessoas, aqueles amigos íntimos, que você pode falar, que você pode compartilhar. Você fala os seus segredos. E assim é o nosso Deus, meus irmãos, conosco. Quando nós nos tornamos íntimos do Senhor, Deus revela os seus mistérios para cada um de nós. Amém, irmãos? Devemos crescer também, meus irmãos, na fé. 2 Coríntios 10, 15, para encerrar. Crescer na nossa fé, irmãos. 2 Coríntios 10, 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Crescendo a vossa fé, irmãos. Nós precisamos crescer na nossa fé, amém, irmãos? Quantos querem crescer na fé aqui, irmãos? Crescer na fé, irmãos. A fé não nasce pronta, irmãos. Ela cresce à medida que é exercida ou praticada. Né? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? A fé ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercida, ela tem que ser colocada, meus irmãos, né? Em ação. Para agradar ao Pai, precisamos crescer na fé. Irmãos. Hebreus 11:6 fala. Os próprios discípulos certa vez pediram ao Senhor Jesus para aumentar-lhes a fé. Lucas 17:5. Marcos 9, 19, 27 fala, meus irmãos, que para quem tem fé, tudo é possível, irmãos. Por isso nós precisamos, meus irmãos, crescer na nossa fé. Desenvolver a nossa fé, irmãos. Como está a sua fé, irmãos? Diante de Deus. Como está a sua fé diante das promessas do Senhor? Dos propósitos de Deus para a sua vida? E tantas outras coisas, meus irmãos, nós precisamos crescer. Crescer nosso compromisso com Deus, crescer no trabalho do Senhor, crescer, meus irmãos, na ousadia, crescer na prudência, crescer em santidade. Tantas e tantas áreas, irmãos. Todo ser vivo cresce e passa por transformações, irmãos. Vamos colocando em pé, meus irmãos, por gentileza. Portanto, a igreja de Jesus, que também é cheia de vida, ela precisa crescer. Amém, irmãos? Nós possamos, então, irmãos, a cada dia, nos desenvolver